quero apresentar uma novidade de lasers que acabou de chegar no Brasil. Desenvolvido e fabricado por uma indústria brasileira, a Soupele, que tem aqui sede em Sorocaba e escritório de recepção em São Paulo, desenvolve altas tecnologias. Hoje já são mais de 16 máquinas lasers, tecnologias médico-estéticas no seu portfólio. E com isso, ela lança o Thulium Pro, um laser que eu particularmente sou apaixonada. Um laser que ele faz muito e traz muitos benefícios para a pele brasileira, porque é uma pele que ela está sempre exposta a áreas de calor, sol, que a gente tem um lifestyle de não se afastar muito do nosso dia a dia. E principalmente, ele respeita a miscigenação, nós somos todos misturados, né? Todas as miscigenações que migraram para o Brasil, e além de você poder trabalhar todos os fototipos de pele, do fototipo 1 até o fototipo 6, aquele que muitas vezes a gente foge de lasers com risco de ou queimar ou hiperpigmentar, que é o nome que a gente dá para as manchas, quando a gente não calcula dose, energia e exposição e o quanto aquela pele suporta. O laser Thulium Pro, ele é um 1927 nanômetros. Ele traz como principal afinidade pela água. Então, ele é considerado um laser fracionado. Ele vai interagir sempre com a água do nosso tecido. Então, você pode fazer tratamentos capilares, tratamentos de rejuvenescimento, drug delivery, controle de acne, manchas. São muitos protocolos, desde um leve rejuvenescimento até um rejuvenescimento mais intenso, que traz até um afastamento maior e descamação. Quando a gente fala do benefício do laser de Thulium, ele traz múltiplas funções, inclusive eu já escrevi 47 protocolos dermatoestéticos para oferecer um catálogo de possibilidades no seu consultório. Então, ele é um laser muito versátil. Até tratamento de unha, micose de unha, ele oferece. E para nós mulheres que estamos na pré-menopausa e na menopausa, a gente percebe que aumenta a incidência dessa fragilidade, inclusive de fungos nas nossas unhas. Então, você vai entregar um catálogo de possibilidades. Ele traz também uma versatilidade na sua ponteira. Ele tem uma aplicação de ponteira metálica ou então a ponteira roller, que ela vai deslizar na hora da sua aplicação, muito fácil para tratar estrias, cicatrizes, ou então até para você aplicar em áreas de grande espectro, como a área capilar. O grande benefício, e eu falo que vale essa dica, é você não trabalhar só com laser, como um tratamento único. É sempre importante você associar dermocosméticos. O que são esses dermocosméticos? A gente tem uma classificação de cosméticos, dermocosméticos e medicamentos. Os cosméticos, eles tendem a ter uma ação mais superficial na nossa pele, que você pode ir numa farmácia, numa perfumaria e comprá-los, porque ele não precisa de uma orientação de um profissional. O dermocosmético, ele vai penetrar mais profundamente nessa pele. E quando a gente fala dessa penetração, significa que ele tem que ter mais princípios ativos e menos fator alergênico, porque ele vai entrar literalmente na nossa pele. E o laser, ele vai facilitar essa entrada, essa permeação, através desses microcanais que o laser de Thulium, que é um fracionado, ele faz na pele. Então, o laser fracionado, ele fraciona porções de aplicação e porções que ficam sem aplicação. E essa porção que fica sem aplicação é que faz a regeneração desse tecido. Mas esses canais que eles se formam, eles também são grandes possibilidades de vias de penetrar esses ativos. Quando a gente passa um dermocosmético na nossa pele, a gente vai pensar no princípio ativo e principalmente no veículo que ele entrega profundamente. E esse veículo é o ativo, o que tem o princípio que tem a intenção de melhorar aquele tratamento. Quando a gente traz o laser de Thulium, ele é um facilitador.
Ele é um facilitador dessa penetração. A gente chama esse método de drug delivery, entregar a droga ou entregar o ativo. E ele sai, quando você passa na superfície da pele um dermocosmético, cerca de 8 até 10% de permeação para quase 90% de otimização dessa permeação. Ah, Dani, mas a gente consegue isso também com microagulhamento. Sim, é verdade, a gente consegue. Mas com laser você tem também o benefício da fototermólise seletiva, ou seja, o calor, o benefício de aquecer a pele e de transformar essa pele numa cascata de produção de colágeno e elastina. Além do mais, o laser fracionado, ele também é conhecido, o laser de túlio, como o efeito BB Glow, a pele de porcelana, a pele perfeita, o Make-up Technology. Isso porque ele fragmenta esse tecido mais envelhecido, mais pigmentado, mais enrugado e até áspero e estimula uma pele vindo mais nova, mais harmônica e mais saudável. Dá vontade de fazer, não é verdade? E olha que você tem 47 protocolos para explorar com essa tecnologia. Quando a gente traz o Thulium Pro da Soul Pele, a gente pensou em um designer extremamente facilitado para o profissional. Afinal de contas, gravar esses protocolos acaba não sendo muito fácil no nosso dia a dia. A gente tem que higienizar, atender, criar avaliação e ainda lembrar. E por isso que a Soul Pele trouxe protocolos já pré-formados para você. Então, nós temos no painel, totalmente em português, o tratamentos, a parte avançada, onde ele traz para você uma configuração livre, para você configurar as possibilidades. E aqui é o pulo do gato que a gente quis entregar como diferencial dessa tecnologia incrível. O tratamento home care, ou seja, você vai avaliar o seu paciente, vai conduzir o protocolo que você deseja e vai já ter a indicação do pós desse paciente, o que vai facilitar muito o seu dia a dia e a segurança dos seus protocolos. Nos tratamentos, a gente vai clicar e ele vai abrir para você uma janela de possibilidades. Tratamento de BB Glow, que é a pele de porcelana, o tratamento de rejuvenescimento 25+, ou seja, ele não precisa ser tão ablativo, porque essa pele não precisa tanto aquecimento, tanta renovação. Depois a gente tem o 35+, que já é um rejuvenescimento moderado, e aqui o 45+. Tudo isso na possibilidade do laser túlio, mas a gente sabe que a gente consegue transformar o laser de túlio muito próximo aos benefícios do laser de CO2 fracionado, tornando ele mais ablativo. E por isso que aqui a gente configurou o 35+ rejuvenescimento ablativo, por isso que ele está em vermelhinho, e aqui o 45+ rejuvenescimento ultra ablativo. Então ele vai ser mais quente, mais estimulante, vai afastar mais o dia a dia do seu paciente e claro que você vai ter também mais benefícios e mais cuidados na exposição solar. Melasma epidérmico, que é o depósito do pigmento mais superficial, e o melasma dérmico, que é o nosso melasma mais profundo, sempre muito acompanhado a excesso de exposição de sol, a um tempo mais dessa exposição, ou então atrás do nosso envelhecimento. Quando a gente envelhece, a gente já vai tendo o melasma dérmico profundo e o epidérmico. Depois a gente vai ter o tratamento de áreas sensíveis, como clareamento íntimo, vulva, perianal, axila, joelho, embaixo dos nossos seios. Então, tratamentos onde a gente tem uma ablação muito controlada e a entrega também de ativos que vão gerenciar essa pigmentação. Aqui a gente tem o protocolo de hidratação pós-inflamatória,
que é quando você tem uma depilação a laser, que evolui para uma pigmentação, ou quando você cutucou uma espinha, uma acne, e aí ela evoluiu com uma hiperpigmentação. É uma mancha que normalmente vem a partir de um trauma. Eu trato muito paciente que ralou o joelho na moto, porque também é uma hiperpigmentação. Agora nós temos o resurfacing de poros, rugas profundas e cicatriz de acne, aonde a gente tem uma depressão, a gente chama de cicatriz hipotrófica. Ela está abaixo do nível do tecido da nossa pele. Então, aqui a gente vai fazer a aplicação pontual para estimular o colágeno profundo e depois o nivelamento. Rejuvenescimento de poros, linhas finas, menos ablativo. Estrias, um tratamento que a gente tem muito conveniente aqui é o tratamento das estrias com Thulium Pro, sempre associado tanto à estria hipotrófica quanto aquelas que sobem o relevo ou aquelas estrias flácidas também traz grande aplicação. Saúde capilar, a gente sabe que tanto após o Covid ou cirurgias bariátricas ou então o uso dos agonistas GLP-1, que são as canetas emagrecedoras, elas acabam trazendo um comprometimento de 15 a 20% da saúde dos fios do nosso cabelo. Então é muito importante você oferecer soluções também capilares. Qual é o benefício? Abertura desses poros, aumento de fator transformador, TGP2 peptídeo, e também drug delivery. E ele controla também a oleosidade do couro cabeludo, trata alopécia, trata também várias disfunções capilares com a possibilidade e benefício do laser junto com o drug delivery. Claro, protocolo drug delivery agora, que é essa abertura dos canalitos da pele para colocar o ativo lá dentro. Então, se você já ama a dermocosmética, se você já trabalha com a dermocosmética, você sabe que você pode trazer muitos benefícios com o drug delivery. Depois, o tratamento de lábios, rejuvenescimento dos lábios, permeação de ativos nos lábios, tratamento de olheiras flácidas, olheiras com rugas ou olheiras pigmentadas, você tem o benefício, e as manchas da mão, aquelas manchas que a gente sabe que são as manchas de velhice, ou as manchas senil, ou até mesmo manchas traumáticas, né? Quem aí usou um limãozinho na praia e manchou, pode tratar. E assim a gente entrega o portfólio da Soupele, lembrando também que você tem uma possibilidade de configuração, que você pode trabalhar a sua configuração e os seus protocolos, que ele é o protocolo avançado e livre. E aqui nós temos, então, todos os home care, todos os cuidados pós. Então, o BB Glow, a gente vai fazer a higienização, o uso tópico, a fórmula, que você também pode buscar esses ativos, e as orientações de uso. O tratamento que nós vamos iniciar agora, tratamento de drug delivery, nós vamos trabalhar o uso tópico, a sugestão de fórmula, a fórmula de drug delivery, que é a monodose, que eu vou aplicar na maca com vocês, e também a fórmula do pós, do cuidado que o seu paciente vai ter em casa. Bem, essa é uma tecnologia incrível, fabricação brasileira, então a gente tem muitos incentivos de fabricação brasileira, além de você ter uma assistência técnica que ela tem uma resposta super rápida, em menos de 72 horas você tem aí a solução do seu problema quando ele vir a ter, além de um plantão e também a assistência técnica online, que a gente vai fazer todo esse reset do equipamento. Todas as nossas máquinas saem com treinamento de fábrica. Isso faz com que você ganhe velocidade na sua performance de educação para você oferecer rápido a solução segura e satisfatória para o seu cliente, além de você ter um guia de protocolos. Bem, então vamos lá. Vamos preparar agora o nosso protocolo para o drug delivery. Então, a gente vai voltar para cá. Eu venho para o tratamento. Drug delivery, a pele do meu paciente é uma pele fototipo 5, né? E a gente está aí no verão. Eu vou aumentar a minha área de aplicação
Vou escolher o modo redondinho, né? O modo redondo. Ele traz aí uma área de 20 por 20, 2 por 2. Eu vou escolher a forma aleatória, que é aquela que faz o shower point, e seguir pontual. Vou dar a sobreposição de 4 stacks, que isso me dá mais tempo de liberação do laser, e eu venho em desbloquear e o meu equipamento está pronto para o uso. Vou sempre estar utilizando o óculos do meu paciente, o óculos do profissional, e o meu disparo é feito no pedal. Eu vou convidá-los agora para vocês me acompanharem numa prática de tratamento. Eu vou fazer o skincare, né, o drug delivery, com permeação de ativos, hidratação e nutracêuticos num paciente homem. Também vou tratar o cabelo dele, que ele precisa, né? Precisa estimular o couro cabeludo, ter esse fator de crescimento. A gente já está na sua segunda sessão capilar. E eu vou dar aqui de plus a hidratação dos lábios. Então, olha que versatilidade. Em um paciente, a gente vai fazer 3 protocolos. E claro que eu podia até melhorar. Eu podia tratar alguns pontinhos de hiperpigmentação, tratamento das olheiras e personalizar o meu protocolo. Quanto mais eu personalizo, mais resultado eu tenho, mais direcionado aquele tratamento é para o meu paciente. Então, vamos lá? Me acompanhe então na hora da prática. Fechado? Sim. Vamos iniciar então a nossa prática. Nosso paciente masculino, nós vamos fazer o tratamento facial, eu vou fazer depois o tratamento capilar e eu vou também revitar os lábios dele. O tratamento capilar, ele também pode ser aplicado na barba, principalmente para você tratar essas falhinhas. Você vê até que esse paciente ele tem. Ele tem uma parte mais completa, ele tem uma falhadinha aqui e aqui também. Sobrancelhas você também pode tratar. Então, vamos higienizar com a linha da Cosmo Beauty. A linha da Cosmo Beauty ela é uma linha profissional que você encontra sempre em lojas ou distribuições profissionais ou direto no site também. Todos os produtos profissionais, eles vão exigir que você faça um cadastro, apresente os seus documentos. Por que que isso é importante? Porque são produtos que têm alta concentração de ativos, principalmente porque eles têm uma ação dermocosmética. Então é importante que você tenha produtos profissionais e também os produtos home care, que o seu paciente vai fazer o cuidado em casa. A escolha do seu laser, ela vai muito além de só olhar este protocolo. Os protocolos de associação são essenciais. E como dica, que vale ouro, sempre que você trabalhar com laser, o seu produto ele não pode ter um princípio fotossensibilizante. Fotoluz, sensibilizar, ele pode gerar uma reação não esperada no seu paciente. O Indux Max, ele é uma linha da Cosmo Beauty que quando eu faço um pump, ele já faz a emulsificação. Dessa forma, fica muito mais fácil de eu aplicar no meu paciente. Ela já vem uma espuminha que já vai entregar a saponização. Então, eu vou fazer a aplicação, vou deixar de fora a barba do meu paciente, eu não preciso fazer a higienização na barba. E depois é essencial que você observe essa saponização. O que é a saponização? Essas espuminhas que vão fazer a identificação que você está desengordurando a pele do seu paciente. Então, da higienização, desde o uso do sabonete, você ter princípios ativos no seu produto, ele é essencial para que você já comece a tratar desde a limpeza. Então, mesmo que a sua pele dê uma agarradinha, parou de fazer espuma, eu vou pegar então a água purificante, que é a fusão das águas da Cosmo Beauty, vou aplicar, massageio na minha luva e deposito novamente na pele do meu paciente. E continuo fazendo a higienização. E olha, é um cheirinho muito agradável, né, paciente?
Então, esse também é a experiência do cliente que você tem que sempre observar na hora que você está aplicando. Nós não recomendamos usar a vitamina C não estabilizada para drug delivery, tá? Aquele creme de vitamina C que pode estar oxidado. Mas quando você tem um dermocosmético, você tem a estabilidade também do seu produto. Então, nesse caso, nós vamos utilizar o Buster 40 que tem o Buster C, que tem esse benefício da vitamina C. Então, eu vou higienizar, vou preferir a gaze do que o algodão pode soltar alguns pelinhos, e sempre que eu estiver fazendo um laser fracionado, eu não vou fazer esfoliação na pele do meu paciente, tá? Porque ela pode sensibilizar através de um trauma, né? Físico, é um trauma físico, é um trauma mecânico, e eu posso dar uma hiperpigmentação pós-inflamatória, ou seja, eu posso sinalizar tanto essa renovação no meu paciente que eu posso aí gerar uma sensibilização nele. Para os lábios, tá, que nós também já vamos aproveitar, eu pego aqui uma concentração, tá, paciente agora, vou passar aqui uma espuminha, tá? Higienização, também não faço a esfoliação e removo com água purificante. Tá? Então é sempre importante você passar um papel para você secar bem a pele. Todos os lasers fracionados, eles têm uma absorção e interação com a água. Então, se ele encontrar essa água na superfície da pele, ele vai responder descarregando essa energia na superfície da pele. E a gente não quer que fique na superfície. A gente quer que ela aprofunde e interaja principalmente com a derme, tá bom? Como uma forma de conforto para o nosso paciente, a gente vai colocar uma gaze de segurança de um lado e uma outra gaze de segurança do outro lado. Faço então a colocação do meu óculos, pode levantar a cabeça para mim, o paciente pode abaixar, e vou começar então a marcação para que você tenha uma metodologia de aplicação, tá? Eu que desenvolvi essa metodologia para ficar mais fácil os profissionais a trabalharem com o fracionado. Dessa forma, você não erra na hora da aplicação. Então, a gente vai dividir o rosto do nosso paciente, lado direito e lado esquerdo, e eu divido, então, em 6 áreas, tá? Então, eu vou fazer esse lado médio, lado superior e lado superior. E eu não vou invadir a parte do capilar dele, porque vai ser outra parte do nosso tratamento. Se ele não tivesse de barba, eu iria fazer a parte do terço inferior da face e pescoço também. Vou colocar o meu óculos de segurança, que é essencial a sua aplicação. O meu aparelho já foi previamente configurado anteriormente, junto com vocês. E vou pegar, então, a minha ponteira. Prontinho. Paciente, vou começar. Você pode usar um ventilador, tá? Para entregar mais conforto para o seu paciente. Ou então, o laser de Tully é um laser super confortável, não se compara ao desconforto do CO2, e a gente vai fazer técnica de aplicação em varredura. Então, vou começar por esse lado, virar você um pouquinho mais para cá, tá bom? 1, 2, 3, já. Tudo bem? Um pinicar, né? Ok, uma passadinha. Vou vir para a lateral do rosto dele. Vou vir agora para a região superior.
Se ele tiver alguma ruguinha, eu posso esticar a pele dele, mas ele é jovem. Certo? Aqui, então, eu fiz uma passada, tá? E vou observar a hiperemia. Posso fazer uma sobreposição? Posso e vou fazer, tá? Então, agora para a lateral do rosto. E para a região superior. Sempre proteja os olhos do seu paciente e o seu. E sempre aplicação a 90 graus da pele do seu paciente. Pronto. Perfeito desse lado. Agora vamos do outro. Ele é um laser mais rápido, por isso que você tem que ter bastante noção da aplicação. Vou começar por aqui, tá? Para você não deixar áreas falhadas, acompanhando também a hiperemia do paciente. O calor de 0 a 10, ele vai variar de 5 a 6, sendo 0, não estou sentindo nada, e 10 está insuportável, tá? Então, ele tem um calor muito... Agora a gente vai fazer detalhes, tá? Então, eu tiro do pronto, ponho no espera e diminuo a minha área para eu fazer áreas mais delicadas. Tudo bem? Fazer nariz. Vou fazer lateral. Vou fazer essa ruguinha. E vou fazer olheira, tá? Hoje, inclusive, quando ele chegou, eu falei, nossa, sua olheira! E aí, atenção à questão do filtro solar, certo? Bem, agora nós já vamos aproveitar aqui para fazer os lábios, tá? Então, vou secar, vou secar. Vem para os lábios, fototipo. Ele já sabe. Tem que secar, tem que secar. Isso mesmo. Se não seca, queima, tá? Mas o CO2 nunca queima com bolha, porque ele vai fazer evaporação da água. Então, eu peço sempre para o meu paciente abrir a boca. Isso, dá um beijinho na gaze. E agora procura não mais molhar, tá bom? Para os lábios, eu vou esticar um pouquinho. Começar, tá? Muita gente me pergunta se esse laser ele tira a pigmentação dos lábios, tá? Não, tem muita gente que às vezes tem o lábio com uma pigmentação mais escura. Quem faz isso é o laser Nd:YAG, tá? O mesmo laser que tira tatuagem.
A gente, inclusive, tem também na família da Sol Pele, tá? Perfeito. Bem, aqui então nós terminamos a parte dos cuidados de skincare. Agora eu vou fazer o próximo protocolo capilar, tá? Mas antes disso, eu vou fazer o drug delivery no meu paciente. Outra dica muito importante é na hora de você higienizar o seu paciente, para você tirar o lápis branco dele. Então, você vai higienizar, não pode passar álcool de jeito nenhum, senão você queima a pele do seu paciente. E você vai remover com bastante delicadeza com a água purificada da Cosmo Beauty. Tá vendo ó, como ela sai? Perfeita assim você esfregar muito, porque a pele do seu paciente já está sensível. Se você esfrega, ainda sensibiliza mais ainda, tá? E agora, preparados para o nosso drug delivery, nós vamos utilizar então a linha Antioxi. A linha Antioxi Buster, ela é uma linha anti-sinais potencializada, ela previne o envelhecimento precoce, ela reduz manchas, marcas de expressão, tem uma ação antioxidante, ela uniformiza o tom da pele, que é exatamente o que eu quero nesse meu paciente. Então, ela vai ter uma ação dermocosmética e você vai depositar na pele do seu paciente. Lembrando que só recomendamos a vitamina C dermocosmética e estabilizada. E ele também pode fazer o uso do home care, assim complementando o tratamento. No dia do CO2, desculpa, no dia do túlium fracionado, assim como também no CO2, nós não finalizamos com filtro solar, tá? Porque o filtro solar ele tem que ficar na parte externa da nossa pele e não na parte interna. Então, o filtro solar é barreira. Então, 30 minutos para você fazer o drug delivery e agora a gente vai para o capilar. Saúde capilar, fototipo 5, redondo, abro, né? Expando ele um pouquinho, 16 por 16 tá bom. Aleatório e sigo. Posso trocar minha ponteira e vou fazer isso, tá? Eu tenho uma ponteira bem interessante para o capilar. Que ela facilita a minha aplicação. E na hora da aplicação, ela desliza, tá? Sempre importante você ver a área de atuação. Então, vou ter que diminuir ela um pouquinho. Vou para o quadradinho. Vamos lá, paciente, vamos começar. Lembrando que a gente vai fazer primeiro a região frontal e depois eu peço para o meu paciente virar de costas, tá? Então, aqui eu empino um pouquinho mais, vou fazer toda essa região frontal. É importante que o cabelo do seu paciente não esteja molhado, tá? Tá vendo? Essa ponteira, ela acaba dando esse deslize. Vamos lá. Tudo bem? Quando a gente tem o paciente que lava o cabelo, ele tem que vir todo secadinho, tá?
seu paciente continua, tá? Como uma modalidade de segurança. Aqui é a área capilar, tá? Então você tem que tratar ela com capilar e com os ativos, tá? Então a gente vai fazer hashtag. Né? É muito comum também o paciente que tem o cabelo mais requinho, ele lavar o cabelo todos os dias. Hoje a gente recomenda que ele fique com o princípio ativo, tá? Já sei, vamos virar de lado? Isso, que aí o pessoal também acaba... Vê se você consegue encaixar. Sim. Aqui, isso, pronto. Inclusive a gente está com planejamento de implante capilar, né, no Thiago, e quando a gente tem, né, o implante capilar, muita gente fala, mas eu preciso fazer o laser, né, eu posso ir só para o implante? Quanto mais tratamento você oferecer para a saúde do fio do cabelo do seu paciente, maior será o seu benefício, tá? Mais tempo ele vai ter aí de qualidade, vai ter aí um resultado muito mais tangível para ele e satisfatório. Mescla que eu gosto de trabalhar bastante a linha capilar é da Adélia Mendonça, o Skin Hair Buster, que é um sistema de estímulo de fortalecimento capilar nano concentrado com regeneração bulbar, tá? Você pode aplicar também na barba. Você se incomoda com essa falhinha? Não? Senão a gente já põe aqui no tratamento, tá? Ela vem numa monodose, não é injetável, tá? Toda vez que você tem uma monodose assim, ela não é injetável. Isso é essencial, porque ela não tá com, ela não tá fechada, né?
como as mesclas que a gente injeta de farmácia magistral, tá? Então, aplica, você tem sempre 30 minutos para aplicação. E eu posso fazer essa aplicação dessa monodose aqui. E eu gosto também de dar essa monodose para o meu paciente para ele fazer o tratamento em casa, com mais potência, né? E claro, usar o tônico. E aí, eu fiz você sofrer um pouco hoje? Você me perdoa? Já passou? Só tem desconforto na hora, né? A gente tem um caso bem interessante, tá? Eu vou até pedir para colocarem a foto desse caso. É um paciente com alopécia, de fundo neuropsicológico, né? Então ele ficava muito estressado e ele tinha aí a alopécia de grande espectro. E olha o resultado que ficou, tá? O pessoal vai pôr aí a foto. E do TI a gente está aí começando o tratamento, a segunda sessão, né? E eu já senti que começou a responder, tá? E sempre é importante contar que o laser, ele é uma das etapas, tá? Cá, espera secar. E na face, ela tá finalizada, tá? Lembrando que a gente não usa filtro solar hoje. Hoje a gente evita exposição térmica, né? E as atividades. Pode ir para uma academia? Olha, a gente fala para não transpirar, não ter sudorese, né? Isso é essencial também. E claro, evitar hoje é, banho quente, secador, né? Principalmente mulher, banho quente, secador, sauna. E a face pode lavar já usando o creme hidratante e filtro solar amanhã. E filtro solar amanhã de três vezes ao dia, eu falo 7 ou 8 horas da manhã, às 11 horas, se comer e passar um guardanapo, retoca principalmente nessa área. E por volta das 3 horas também é bom. Ah, Dani, mas eu estou num lugar muito quente, com muita incidência solar. Então, aí se aumenta mais para mais uma passada de filtro. E sempre que você tiver manchas, passe o filtro solar, volte e deposite na reaplicação. Então, finalizamos a nossa apresentação dessa tecnologia incrível, que é o Thulium Pro da Soupele e também das empresas colaboradoras, que é a Cosmobuilt, que tem uma expertise incrível para tecnologias e associações junto com o Home Care, e também a Adélia Mendonça, com uma linha exclusiva para tratamentos capilares, tratamentos íntimos, que também pode fazer parte do seu arsenal junto com essa grande tecnologia. Obrigada e até a próxima.